Ô, Glória. Pronto, deu certo. Gente, por que as minhas convidadas não usam filtro? Porque elas não precisam, realmente. Não, não gosto de filtro. Não, eu não Oh, gosto porque eu acho que o filtro vicia e eu esqueço de quem eu sou. Então, filtro, maquiagem, eu sou contra esses negócios. Não gosto, não. Apesar de que eu uso, né? Mas a eu maquiagem é também mais não. sobrancelha, batom, que eu tô sem, inclusive, mas, olha, na verdade, tá aqui, Ô, pessoal, mas eu não estou passei. muito feliz em estar aqui com a Bianca. Eu vou tirar um print. Tirei. Bianca, eu queria te agradecer, primeiramente, por ter aceitado esse momento aqui comigo. E eu creio que vai ser rápido, tá vendo aí? Eu não está dando para ouvir os ruídos. Não? Então, glória a Deus. Dá para Jesus, fazer de boa. Jesus entrou com providência. Mulher, a gente ora e Deus responde. Amém. Bianca, eu queria, assim, eu quero louvar a Deus pela tua vida, né? Eu tenho visto Deus tem te levantado. Você fala com muita propriedade sobre causas e pautas que ninguém mais. Eu vejo, não vejo, sinceramente, não vejo mulheres muito preparadas no nosso país para falar sobre essas pautas. Então, assim, eu oro para que Deus te levante na sua área, para que você seja uma bênção cada vez mais e alcance um público cada vez maior. Porque se esse povo que fala mentira tem um público grande, quanto mais nós que falamos e defendemos a verdade, precisamos ter. Então, eu queria te pedir para se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo, de onde você é e qual que é a tua área de atuação e como que Deus te levantou para esse tempo. Então, gente, boa noite a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada pela participação. Meu nome é Bianca Barreto, faço parte de uma igreja batista aqui de Salvador. Já estou com Jesus há 12 anos, 13 anos esse ano completo com o Senhor, graças a Deus. Eu sou professora, minha formação é na área da educação. Tenho uma formação em andamento, uma formação já concluída na área também. Como foi que eu comecei na política? Eu comecei amando a igreja, né? Foi por causa do discipulado. Na verdade, tá, vamos dar uns passos para trás. Eu sempre gostei de trabalhar com coisas da igreja. Eu era aquela pessoa que dizia o seguinte: crente e política não devem se misturar, porque crente não tem nada que fazer com política, tá errado, tá errado, tá errado. Detestava a política, não queria conversa com o assunto. Só que, servindo a igreja, discipulando um adolescente, ela decidiu que seria feminista. E eu tentei refutá-la de maneira bíblica, como eu sempre faço com todas as coisas que me acontecem. Eu falava, ai, que negócio de estudar feminismo, não vou estudar esses negócios, não. Porque basta a Bíblia, o crente tem que saber só a Bíblia e acabou. Daí, eu perguntei a ela, né, por que ela queria estava inclinada ao feminismo. Ela disse, aí ela foi dando as respostas dela e eu falando, olha, minha voz está mudando, deve ser a internet. Fica assim mesmo. Se falhar minha voz, me avisem, que eu tento mudar o Wi-Fi, tá bom? Bianca, Daí, para mim tá ótimo aqui, tá? Eu desativei tá? um pouquinho os comentários enquanto você se apresenta, mas eu queria te falar uma coisa. Dia 24, 25 e 26 eu vou estar aí em Salvador, no Saramandaia. Tu sabe onde é que fica? Sei. Você vai lá pra Pertinho gente se daqui. ver. Tá certo, pode deixar. Sim, aí finalizando, servindo a igreja, essa adolescente decidiu que seria feminista, só a Bíblia não estava resolvendo, aí eu fui estudar sobre o feminismo. Do feminismo eu percebi que era uma vertente do comunismo, Marx e Engels. Daí eu descobri que tudo era política. E aí, como o povo diz aqui, né, que o mosquitinho da política me mordeu e eu não saí mais. Estou aí até hoje estudando. Eu gostava muito de coisas de igreja, eu sinto falta de estar mais envolvidas com temas dentro da igreja, mas eu tenho entendido que eu tenho que ficar fora, porque eu dava aula em escola de liderança, discipulado, esse sempre foi minha paixão, é a minha paixão até hoje, mas eu estou inclinada para esse outro campo missionário fora das quatro E quem paredes. sabe, Mas glória a Deus por tudo. se vou falar igual Mardoqueu para estar. Quem sabe se não foi para um tempo como esse que Deus te levantou, você vai sair candidata a vereadora, a prefeita por agora? Tira essa dúvida. É forte. Sair já Prefeita é certeza que não. vai ganhar. Prefeita não. Prefeita não, não tem essa intenção, não. Eita, Talvez forte. alguma coisa na área legislativa aí, municipal. Talvez. Arrasa. Talvez haverá sinais. Haverá Já sinais. tem, querida, porque eu senti de lhe falar essa palavra, né? Eu senti de lhe fazer. Ah, eu vou perguntar primeiro, né? Vai que eu falo assim, ela vai dizer, Vai que não, é, não é? depois eu te falo lá no WhatsApp. Tá certo. Mas foi isso aí.
eu tenho entendido a mesma coisa que você falou, Ruth. Eu não tenho visto pessoas fazendo e as que fazem, o povo fala assim, a política faz a pessoa se perder. Na verdade, até como eu trabalhei muito com discipulado, com liderança, sempre estive nos bastidores de liderança, eu entendo que o poder, ele expõe a sua vulnerabilidade. Então, aquelas pessoas não se corromperam por causa da política, eu pelo menos acredito que não. Talvez elas já tivessem, ela já tinha aquilo no coração e a política potencializou. Por exemplo, na graduação, eu curso na área de exatas. E eu nunca fui para a graduação entendendo que a graduação, a área específica que eu atuo, né, que é uma área mais densa, mais científica, que aquilo ali negava ao Senhor. Todas as vezes que eu fui para descobrir o mapa do tesouro, que Deus deu pistas ao homem. Ai, meu Deus, bloqueei. O que foi que aconteceu, meu Deus? Deixa eu reativar aqui os comentários. Que houve. Voltei. Deus deu pistas ao homem, o mapa do tesouro mesmo, para que o homem ele descobrisse o Senhor, entendeu? Então nunca encarei a área científica, por mais densa que ela fosse, como algo que negava ao Senhor, mas sim Deus dando a ousadia ao homem de conhecer toda a sua sabedoria. E na política eu entendo da mesma maneira. As pessoas que estão lá, a política é um cenário muito denso, é muito complicado, porque ela expõe cada vulnerabilidade sua. Se você tem problemas com ferida emocional na rejeição, baixa estima, a política, ela estraçalha você de um jeito que você fica assim, meu Deus, o que é isso? Você é testado o tempo todo. São propostas indecentes que você recebe. Então, assim, é algo surreal. Eu acredito que as pessoas que se corrompem nesse cenário, elas estão em busca do poder. E eu trago à memória sempre a situação de Saul e Davi. Quando Saul ele foi procurado para ser rei, ele não queria, ele estava escondido. Aquilo ali revelava a baixa estima dele. Daí, Saul que fez? Ele se escondeu, mas quando houve a oportunidade do Senhor provar o coração de Saul, que foi quando ele deveria matar o povo de Ameleque, que era uma profecia que Deus tinha entregue na época de Moisés, que aquele povo tinha impedido o propósito do Senhor, Saul não quis abrir mão do poder. Com medo de ser rejeitado pelo povo, ele sacrificou antes de Samuel chegar. Porque se Deus te deu uma direção, como Deus deu uma direção a Samuel, a culpa era de quem? A responsabilidade pelo sacrifício era de Samuel. Então Deus ia cobrar de Samuel lá atrás de Samuel. O que é que Saul fez? Para que ele não fosse rejeitado, ou seja, a baixa estima que ele tinha manifestado quando Saul procurou ele pela primeira vez, se manifestou quando ele já havia se apegado ao poder. Então você recebe, a política ela tem o poder de aflorar isso. Se você não está por um propósito, se o seu amor ao Senhor não é maior do que seu amor ao poder que a política vai lhe dar, você vai se perder. Você precisa ter um propósito, como você falou, minha irmã. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor chamou. Se Esté tivesse amado o cargo, a posição de rainha, ela teria se calado. O povo teria morrido, porque o decreto do rei não mudou naquele tempo. O rei deu um novo decreto, porque a palavra do rei não pode ser revogada. Então, qual foi o novo decreto do rei? Que o povo tivesse autorização para matar, autorização para a autodefesa, e por isso nenhum deles se perdeu. Mas o ataque se manteve. Então, assim, quando você não ama o propósito, quando você tem um propósito, você morre por ele. Porque você sabe que se você morreu para a glória de Deus. Estevão morreu para a glória de Deus. E tanto foi para a glória de Deus que a única menção de Jesus estar de pé ao lado do Pai foi para receber Estevão. O Senhor se levantou para recebê-lo. Que ele falou, Estevão falou antes de morrer, né? Estou vendo o Senhor de pé. Não foi com essas palavras, gente. Eu não estou com a Bíblia aqui, eu não sei de qual esse versículo, me perdoem. Mas o Senhor levantou, ele declara isso. Estevão fala isso. E Estevão foi o primeiro mártir bíblico. O primeiro homem que morreu em nome de Jesus. Então, se você vive para a glória de Deus. Se você entregou sua vida para um propósito, foi viajar em missão, por exemplo, se aconteceu algo com você, é porque o Senhor permitiu. Sim. Nosso papel é entregar a palavra. Quem vai se converter é com o Espírito Santo. Então, o campo missionário, a política, a universidade, que é uma área que eu atuo também, são campos missionários. Então, quando eu me vi estudando sobre feminismo, política, tudo eu levo para a Bíblia. Eu falo assim, ó, eu não estou tão dentro das esferas eclesiásticas da maneira mais explícita, né? Que é no louvor, na diaconia, mas eu ainda estou a serviço da igreja. Só que num cenário onde a luz é necessária, né? Porque luz é necessária no escuro, né? Sim, então, aí
É isso aí. O que eu vejo muito no nosso meio são pessoas que dizem, ah, mas crente não deveria usar seu espaço, suas redes sociais para falar de política. Gente, se nós não fizermos isso, o outro lado faz. É como eu te falei no WhatsApp, ontem uma pessoa falou para mim, eu postei apenas um stories no Instagram, acerca das câmeras ali, eu até falei isso na live pela manhã, e aí a pessoa veio, mas você não tá vendo o outro lado, vocês são idólatras, vocês isso, vocês aquilo. Gente, cada vez mais está chegando o tempo, Bianca, me corrija se eu estiver errada, em que ou a gente se posiciona ou a gente é engolido. Ou a gente fala a verdade e defende aquilo que a gente crê, ou então eles vão nos destruir. Então, assim, por que essa falácia? Por que essa defesa de que crente não deve falar sobre política? Crente não deve... Eu penso, inclusive, que nas nossas igrejas, no período político, deveria ter seminários voltados para essa questão, né? Claro, não no culto público, mas faziam seminários especificamente para falar sobre os prós e os contras de votar no candidato de direita e de esquerda, né? Se aqui tem algum pró, mas a gente precisaria trazer essa conscientização para o povo. Agora, Bianca, por que as mulheres, por que poucas mulheres, principalmente mulheres no meio gospel, cristão, evangélico, falam sobre política? A política é um cenário, gente, não vou dizer machista, não detesto. O machismo existe, certo? O feminismo existe. São cânceres, 2 cânceres que precisam ser combatidos. Só puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, quando eu decidi estudar sobre política, eu criei um grupo que é o Reforma na Política, que é justamente para ensinar sobre política o ano inteiro, para que o púlpito não sirva de palco para ninguém em campanha. Eu fico indignada. Bianca, você está dizendo então que o cristão, o político não deve ir de jeito nenhum na igreja? Não, ele pode se apresentar. Gente, eu estou aqui, ó, é importante, porque o que é que a gente faz? A gente se aliena demais. A gente quer resolver na oração uma coisa que é fácil de se resolver. Por exemplo, a PL 442, eu acho que esse é o número da PL para a legalização do aborto, né? Essa PL, ela só está em andamento porque o cristão não está nesse lugar. E na política não existe espaço vazio. Não existe espaço vazio na política. Então, o vácuo que nós, enquanto igreja, deixamos está lá. Um livro que fala sobre política, eu tive cuidado de trazer aqui, ó. Se vocês quiserem estudar sobre política, ele é muito simples. É Política Segundo a Bíblia. Quem é do Wayne... Aqui, ó, Wayne Gruden. Quem quiser pode tirar print aí do título. Muito simples, é fininho, o meu tá todo riscado. No Reforma na Política, eu comecei a estudar por esse livro aqui. Na bio do meu Instagram tem lá o link do canal do YouTube. Estou fazendo o Clube do Livro com o livro de Ana Campanholo, que é esse aqui, Feminismo, Perversão e Subversão. Maravilhoso. Isso aqui é a fala da curva, né? Uhum. Enfim, por que as mulheres não estão na política? Porque Deus, ele criou o governo para o homem. Governo é uma posição masculina. Porém, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, nós não queremos algumas vagas. Nós não queremos. Mas quando eu digo que nós não queremos que elas existam. Uma vez que elas existem, nós devemos ocupar. Hoje, os movimentos de esquerda criaram, por causa do feminismo, vários mecanismos para imputar, a obrigar mulheres a serem inseridas nesses espaços. Então, hoje existem cotas femininas, por exemplo, para a participação do cenário político. Se não houver um número, tem que ser assim, 70-30. De 10 vagas, tem que ser 3 vagas para um público e as outras 7 vagas que sobram tem que ser para outra pessoa. Ou seja, se for um partido feminino e tiverem 10 vagas nesse partido, 7 vagas tem que ficar com mulheres e 3 vagas com homens. Ou o contrário também. Podem ter 7 vagas ocupadas por um homem e 3 vagas para mulheres. É o que a gente chama de 70-30. Uhum. Se essas vagas existem, nós, enquanto mulheres, devemos ocupar. Só que Deus, ele criou a mulher para ser auxiliadora do marido e não o governo. Então, é muito complicado a mulher estar nesse lugar, porque a inclinação natural da mulher é de cuidar de pessoas no lar. Se você observar nas vagas acadêmicas das universidades, a mulher tem inclinação para pedagogia, ela tem inclinação para áreas de educação, para a área de saúde, enfermagem. É mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil que os homens estejam nesse lugar. Porque Deus nos criou para a posição de auxiliadoras. E por mais que o feminismo venha aí trazer esse empoderamento satânico para nós, a Bíblia ela é muito clara e a nossa natureza, naturalmente, sendo redundante, ela se inclina para as coisas que o Senhor nos inclinou. Por exemplo, a maquiagem, o cuidado do cabelo, a área da estética. Carros hoje são bonitos porque o homem ele é funcional, né? O homem não liga para a estética de um material.
Então, o carro antes ele era feio. A partir do momento que a mulher foi para o volante, o carro se tornou bonito, porque a estética é algo que a mulher busca. A mulher liga para a estética. O homem liga para aquilo que é funcional. O celular do homem é mais simples do que o da mulher. O homem talvez não tenha tanta, não ligue tanto para uma câmera boa, porque ele não é muito da foto. Mas a mulher sim, a mulher vai querer uma câmera com uma boa resolução. Então, na política, isso é muito semelhante. É um cenário de guerra. A política, gente, você está em batalha espiritual o tempo todo. E lá você luta contra a promiscuidade, lá você luta contra a corrupção, lá você luta para amar Jesus acima de todas as coisas. E um exemplo simples, ontem eu estava fazendo uma live com o Nelson, que é vereador de Campinas, e o homem assim, fora da curva, sensacional. Ele falou sobre, eu o conheci porque ele tratava de dependentes químicos, ele trata até hoje, só que ele tratava de maneira independente, hoje ele trata como vereador. Então, esse homem, ele tem um propósito muito específico, ele falando, gente, para nós fazermos essas coisas, nós temos que meter o pé na porta. Ele tem um propósito, o propósito dele é cuidar de dependentes químicos, mas se o propósito dele tivesse acima do amor dele por Jesus, se a pessoa te desse uma boa oferta, falasse assim, olha só, eu vou facilitar a sua vida aqui para você cuidar dos seus dependentes químicos e em troca você vai facilitar isso aqui para mim. Quando você não tem propósito, você cede. Quando você tem propósito, você fala, não, os fins não justificam os meios. O Senhor vai me dar isso, porque esse propósito Deus colocou no meu coração. Então o recurso vem dele, eu não preciso da sua propina. Sim. Mas isso você precisa estar com o seu coração muito, muito firme no Senhor para decidir isso. Do contrário, você vai se perder. Por isso que a mulher ela tem essa inclinação. Pode falar. Sabe o que eu vi na última eleição para presidente que teve, tem também, né, para deputados, senadores, governadores, enfim. O que eu vi, gente, de mulheres cristãs despreparadas para exercerem aquela posição, querendo ocupar uma posição tipo de deputada, por exemplo, que ela não sabe nada sobre lei. Inclusive, eu vi uma que é do meio pentecostal, ela, gente, eu não sei nem falar direito, mas se Deus me colocar lá, eu vou fazer. Gente, para! Se você não sabe nem falar direito e você chegar lá, você vai ser arrebentado. Não tem como. Assim, Bianca, depois que eu comecei a participar dos debates, eu sempre fui muito boa de resposta. Eu passei por situações assim, Bianca, na minha vida, muito difíceis, que eu tinha que sempre ter um contraponto. A pessoa chegava e falava algo comigo, algo contra mim, por exemplo. Então, eu sempre tinha uma resposta bíblica pronta para colocar a pessoa no lugar, né? Porque tem gente que testa se você realmente é crente ou não. Mas, quando eu comecei a participar dos debates, isso aumentou. O fato de você estar sempre preparada para ter uma resposta pronta, isso não é coisa para qualquer... Gente, não estou me exaltando, não estou exaltando a Bianca, mas isso não é coisa para qualquer um que não tenha fundamento bíblico, não tenha fundamento acerca das leis, não tenha fundamento acerca da história, porque a história ela pode ser distorcida. Se você olhar, hoje as escolas, elas doutrinam os alunos com base em Paulo Freire, né? Paulo Freire é considerado patrono da educação. Mas se você olhar, as causas que Paulo Freire defendia não são causas cristãs, não são causas de conservadores, né? Então, a gente precisa ter, ou a gente tem propriedade acerca do que fala, então a gente mantenha o zíper na boca, fica quietinho, porque senão a gente vai acabar passando vergonha, né? Isso, Bianca? Sim, e assim, na primeira mentoria de política que eu fiz parte foi com o professor Krieg, a gente está junto até hoje nesse grupo, o nome do grupo era um Golf Call. Ele é da Zion Church, então assim, ele falou assim, gente, o problema da esquerda não necessariamente está na causa, porque o que a esquerda faz? Todo mundo, ele fez essa pergunta, onde eu vou, eu falo dessa situação que me impactou muito. Ele falou assim, todo mundo aqui é a favor do combate à pobreza, certo? Certo. Todo mundo é a favor do combate à fome, certo? Todo mundo concorda que é legal que todos possam se alimentar, sim. Só que a diferença entre a esquerda e a direita não é a causa, não é sempre a causa. Às vezes é o como. Como você vai combater a fome? Esse é o X da questão, a diferença entre o cristianismo e o comunismo. A sem vergonha da Marina Silva, que se vende como cristã, mas aquela mulher é o protótipo do Satanás, e aqui eu falo sem medo de errar. Ela diz que o proto-socialismo veio do Atos 2,42, que é quando todos tinham tudo em comum e repartiam seus bens. Isso que Atos fala. E quando eu era leiga, eu achava que ser comunista era simplesmente você dividir seus bens com todos.
Só que o que nós ignoramos e o que eles omitem de forma assim bem intencional é o fato de que o Espírito Santo impeliu aquelas pessoas a compartilharem os seus bens. Então, uma coisa é o Espírito Santo te impelindo a fazer algo. Outra coisa é o governo impor sobre você que você pegue o suor do seu rosto e reparta com quem não se esforçou para ter aquilo ali. Isso não é bíblico. E se a gente vê, a teologia da libertação, ela tem uma vertente marxista muito grande e ela está entrando dentro das nossas igrejas assim, ó, a passos largos. Porque o fato de que a igreja tem que fazer obras sociais é necessário, mas o cristianismo não se baseia nisso. A nossa fé, a gente não tem que atrair pessoas para a igreja por causa disso. Sim, a teologia da libertação é eu sempre digo que é o braço invisível do comunismo dentro das igrejas católicas, e a teologia da missão integral é o braço invisível do comunismo dentro das igrejas protestantes. Verdade. Eles são bem parecidos, mas cada um tem uma atuação diferente. A teologia da libertação, ele vem com a Legião da Boa Vontade. Eu vi alguns católicos colocando lá, gente, não doem dinheiro para a Legião da Boa Vontade, porque eles vão sustentar antros comunistas. Então, quando o seu pastor, seja lá quem for, disser para você, olha, você tem que compartilhar suas coisas, que existe o desequilíbrio e eles atuam nisso, né? A teologia da libertação, a teologia da prosperidade é aquilo que você tem que doar tudo que você tem para conseguir dinheiro. Parece que Deus é o jogo do bicho, né? Você faz uma fezinha e Deus vai te dar em dobro. Porque se Deus não disser... Isso acontece muito no meio neopentecostal, né? Que o meio neopentecostal saiu do movimento pentecostal. Então, eles trabalham muito isso. Você tem que ser próspero, você tem que ser abençoado, você tem que dar... E ao mesmo tempo que você tem que ser rico, você tem que dar tudo para a igreja. Não dá para entender assim muito bem, sabe? Pois é, aí eles têm essa questão de você dar, atraindo você pela sua cobiça, porque as pessoas só entregam porque eles prometem que Deus vai te dar o dobro. Então, no final das contas, você é atraído porque você está com seu coraçãozinho inclinado à esculhambação. Já a outra vertente, que é a teologia da libertação, da missão integral na protestante, e a da libertação, né, na católica, eles pregam a miserabilidade, é o movimento, eles usam até, acho como base, São Francisco, foi São Francisco que vendeu tudo que tinha, não foi? Fez voto de pobreza e tal, então assim, você tem que doar tudo e ser pobre. Em um, você tem que doar para ficar rico, e ele trabalha no desequilíbrio, que é a doação para que você seja pobre. Só que Deus não nos criou para vivermos em situação de miséria, gente. Dinheiro é poder. Você acha bonito que Xuxa Meneghel venda um livro, ela tem um livro que é sobre uma criança trans, eu não me lembro agora o nome do livro. Na época ela pegou uma briga com o bispo da Universal, o cunhado de Edir Macedo, eu esqueci o nome dele agora. Mas com esse cunhado de Edir Macedo, que foi Crivella, ela pegou uma briga com Crivella, porque Crivella sacou todos esses livros e disse que ia tocar fogo. Numa exposição que estava tendo do livro aí, você pesquisar confusão entre Crivella e Xuxa no Google, provavelmente vocês vão conseguir encontrar. Ela falou assim, olha só, a história desse livro é uma história muito bonita sobre uma criança trans e não pense que eu vou ficar com esse dinheiro não, porque a Xuxa é muito rica, ela não precisa. Ela falou assim, eu vou doar tudo para o projeto da companhia Nissi, da tribo Jeová Nissi, da galera do teatro. E ela doou, porque lá fora, lá na Angola, eles estão construindo escolas e tal, e realmente ela doou esse dinheiro todo. Ou seja, o cristão deveria ter dinheiro para poder investir nos projetos missionários. Se nós pregamos voto de miséria e de pobreza, nós ficamos reféns do Estado, minha gente. Porque dinheiro é poder. Arma que dá tiro mesmo é poder. Dinheiro é poder. E tudo que eles querem é remover de nós um poder que é bíblico. Verdade. Tudo que o governo, principalmente esse governo atual... tudo que ele mais deseja é tirar a arma da mão do cidadão de bem e também trabalhar essa questão na mente dos alunos. Porque, gente, o problema para mim hoje, Bianca, não é nem a gente que já é adulto, que já sabe o que é verdade e o que é mentira. Se a gente não sabe, é porque não está estudando. Mas a minha preocupação maior é os alunos em sala de aula. Porque meu filho mesmo, agora na última eleição, ele chegava dizendo, mãe, disseram para mim na escola que a gente tem que conversar com os pais não podem votar no Bolsonaro, porque ele é miliciano, porque ele é isso, que ele é aquilo. Gente, para. Escola não está ali para doutrinar o meu filho politicamente. Deixa que isso aí eu faço, eu ensino ele o que é certo, o que é errado, eu ensino para ele, apresento as duas vertentes ali políticas, as duas mais fortes no Brasil, mas está demais. Não, e assim, eu sempre falo, né, que minha graduação não foi para ser super nani. Então, quem quiser que venha com papo, com maluquice pra cima de mim, você tem que educar. Quem tem que educar o filho é o pai e a mãe. Inclusive, tem pais que são cristãos e dizem isso. Eu falo, desarme, meu amor. Sabe por quê?
Porque no dia que você fabricou essa criança, graças a Deus, eu não estava no processo de fabricação, não. Foi você e a sua esposa. Seu filho é consequência da sua intimidade com a sua esposa. Quem está no seu leito com você fazendo esse menino aí é você e a sua esposa. Então quem tem que criar é você. E teve um pai que falou assim: ah, a solução para que acabar com a criminalidade é escola em tempo integral. Escola em tempo integral, gente, é projeto do Satanás. Escola em tempo integral é parte da agenda comunista. Eles querem que seus filhos fiquem mais tempo no colégio, não é para que seu filho aprenda mais, não. Porque nós saímos do ensino médio sem saber ler e escrever direito. O analfabetismo funcional é um câncer, é uma coisa surreal. A gente não sabe, a gente aprende, a gente fica estudando inglês, eu pelo menos. Estudei inglês da quinta série, que é atual sexto ano, até o terceiro ano do ensino médio. Eu não sou fluente em inglês. Em lugar nenhum você faz isso. Você vê isso. E um projeto que é muito bom para vocês que são cristãos e estão aqui é o Escola Sem Partido. Escola Sem Partido foi um projeto que, infelizmente, a direita não soube aproveitar, que ele combatia a doutrinação ideológica na sala de aula. Porque, assim, não importa se você vai apresentar para o seu filho só o posicionamento de esquerda ou só de direita, seu filho é a continuação do seu legado. Você apresenta a ele o que você quiser. Não sou eu que tenho que determinar. Entendeu? É a mesma coisa do proselitismo religioso que eles fazem dentro das igrejas, dentro das escolas. Hoje, sobre o pretexto de ensinar sobre a cultura africana, eles estão ensinando crianças a fabricarem bonecos de voodoo, dizendo que é para ensinar sobre a origem da África, minha gente. As crianças estão lá brincando, se fantasiando de orixá, fazendo sabe? Um escarcéu. Eu tô me segurando aqui porque eu fico indignada, então eu posso perder a mão nas minhas falas, eu não posso fazer isso. Mas assim, olhem o Escola Sem Partido, é @Escola Sem Partido Oficial, que vocês vão achar essa informação lá. Então, assim, a criança está reproduzindo coisas de cultura de matriz africana. Ah, é reparação histórica. Irmão, se você está com tanta saudade da África, se pique e vai para a África. Vai-te embora. Porque se for para falar sobre a origem do nosso país, a gente também tem que ensinar sobre o judaísmo. Sim, porque nós somos um povo de cultura judaico-cristã. Então vamos ensinar sobre Cristo. E não venha me dizer que Cristo não é relevante, porque Cristo foi tão relevante que temos o tempo no calendário que é antes de Cristo e depois de Cristo. Então, se for para ensinar sobre alguém, a gente bota um EBD dentro da escola e acabou. A gente resolve, você ensina a fazer seu bonequinho de voodoo e eu ensino a orar. Bora! Eu só trabalho se for assim. Bianca, deixa eu te falar, tu falou ali sobre a gente sair praticamente analfabeto da escola, e eu agora comecei um curso com a Lara Brenner, que ela fala, é um curso Texto Perfeito, ela tem vários cursos assim voltados para você escrever bem, para você falar bem de uma maneira mais melhor entendível, porque assim, não estudo só a Bíblia, né? Então assim, eu estou buscando estudar isso com ela e também estou buscando estudar com pessoas, com professoras, com pessoas especialistas, fono, sobre essa questão de uma melhor impostação da voz, um melhor entendimento daquilo que eu falo. E eu comecei a estudar com a Lara Brenner e eu comecei a ver, caramba, quanto a gente não sabe coisas básicas da língua portuguesa, o quanto o brasileiro é desinformado, o quanto o brasileiro não tem entendimento, o quanto o brasileiro não busca, por exemplo, eu presto serviço para uma pessoa que mora na Inglaterra, ela fala inglês muito bem, muito fluente, é uma mulher bastante viajada, mas chega aqui, ela não sabe falar nada sobre política, ela fica naquela coisa nada toda, assim, não tem um posicionamento, não tem entendimento político. Então, assim, se a gente não posiciona hoje para ensinar essa nova geração, meu irmão, o negócio vai ficar cada vez mais feio. Porque eu te digo uma coisa, os meus filhos, eu às vezes pego o caderno deles para olhar, eu vejo ali erros de português, que eu digo, como é que você errou isso aqui? Ele, não, foi a professora que escreveu no quadro desse jeito. Os professores não sabem nem o básico, nem a língua portuguesa e fica querendo ensinar e doutrinar nossos filhos. Não dá. Graças a Deus que meus filhos já estão prestes a terminar o ensino médio. Irmã, é porque o que é que acontece hoje? Se você fizer uma pesquisa, gente, pesquisem. Tudo que eu falar, que vocês não precisam acreditar em mim, não. Vão pesquisar, bota no Google, deixa eu ver se essa mulher falou a verdade. Eu sempre incentivo a pesquisar, porque nosso objetivo aqui é fazer com que vocês, botar sal para vocês sentirem sede e irem atrás de mais conhecimento, tá certo? Não acredita 100% na gente, não. Vai lá e confere. Verifica os fatos. Faz igual os bereanos. O que é que os bereanos faziam? Conferiam tudo para ver se aquilo de fato era daquele jeito, né? Era assim, Paulo fala dos bereanos, acho que em Atos 14:9, eu acho. Vou olhar depois, eu tô sem minha Bíblia aqui. Mas o que é que ocorre nessa questão aí da professora ter escrito errado? Antigamente, os professores, eles iam por vocação, às vezes iam porque não tinham o que fazer mesmo. Hoje, gente,
quem escolhe a licenciatura, geralmente, são pessoas com rendimento ruim no ensino médio. Pessoas que não atingem boas notas no Enem optam pela licenciatura. Então, são pessoas, sem querer ofender a categoria, mas já ofendendo, porque vai ser meio difícil de não ofender, são os medíocres mesmo. Eu tiro por mim, gente, a galera da área de exatas. O que é que a galera da área de exatas... Quem são as pessoas da área de exatas? Pessoas que sonham em ser engenheiros, não conseguem média para entrar na engenharia, vão fazer física ou matemática para tentar eliminar essas disciplinas para ingressar na engenharia, que é onde dá dinheiro. Então, quem são as pessoas de pedagogia, geralmente? Ou pessoas que realmente gostam de lidar com o setor, ou pessoas que querem fugir dos cálculos. Então, são pessoas que buscam um diploma sem dificuldade. Geralmente é assim. Eu estou dizendo, gente, que o pedagogo não é inteligente? Não estou falando isso. Estou dizendo que todos são medíocres? Não estou falando isso. Mas as pessoas que escolhem licenciatura hoje, geralmente são pessoas que não querem ter dificuldade no ingresso da universidade e na permanência da universidade. Eles querem facilidade. Então, são pessoas medíocres que formam alunos e estudantes, porque aluno e estudante são coisas diferentes, igualmente medíocres. Eles não avaliam com rigor, não é porque eles são bonzinhos, é porque eles não sabem. Bianca, Entendeu? o texto que você falou está em Atos 17:9, que diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Uma outra coisa que eu queria falar contigo aqui é sobre a questão não só escolar, é muito relevante que a gente fale sobre isso, mas assim, a gente precisa trazer cada vez mais conhecimento correto. E algumas pessoas reclamam, Bianca, que todo conhecimento bom de direita, conservador, ele está sendo algo que é custeado, é algo pago. Eu queria saber se existe algo que é gratuito, porque assim, hoje eu assino a Brasil Paralelo, hoje eu acompanho a Videoteca da Ana Campagnolo, são conteúdos pagos. Os cursos que eu faço são geralmente cursos pagos. Eu queria saber se tem algo que seja gratuito, que as pessoas possam ingressar inicialmente e ter uma noção do que é correto ou não aí nesse meio. Gratuito. O Brasil Paralelo, Ana Campagnolo, tem muito conteúdo na internet. Eu não vou saber dizer um específico. Mas a Brasil Paralelo, muito do que eu aprendi na Brasil Paralelo. Tem muito vídeo dele, gente, que são gratuitos. Muito, muito material bom na internet. Deixa eu ver alguém que ensina política de direita. Porque tem gente que ensina política de direita e esquerda. Não vou recomendar isso aqui, porque você está aprendendo, não acho legal. Poxa, não. O Reforma tem pouco material ainda. Mas a gente vai estudando, vai desenvolvendo. O ideal é comprar livros. Mas aí, deixa eu ver, gratuito, meu Deus. Quem é que tem material? Mas a Ana... De memória, eu não lembro de ninguém. Mas Ana, Brasil Paralelo. Inclusive, Brasil Paralelo, gente, tá 12 parcelas de R$10. Então, vale a pena o investimento. A gente não consegue comprar muita coisa com R$10. A Videoteca de Ana tem um plano mensal. É bem baratinho. Então, assim, faz um esforcinho. Tem gente que realmente não tem como dar nem um centavo, mas tem pessoas que, assim, deixa de comer um pastel ali naquele final de semana e faz esse esforço que vale a pena. Quem, meu Deus do céu? Agora eu não tô lembrando de ninguém. Se eu lembrar, eu falo. Indica livros para nós, Bianca. Livros conservadores, tu já indicou esse aqui da Política Segundo a Bíblia e o Feminismo aqui da Ana Campagnolo. Mas tu teria mais algum outro livro para indicar para a gente que seria relevante nesse primeiro momento? Com certeza. Tem sobre política, teve uma pessoa aqui que pediu para falar de novo. Vou colocar a foto aqui, tirem o print, tá certo? Política Segundo a Bíblia, ó. Podem tirar o print. O outro livro, gente, é o livro Template do Antigo Testamento. Eu vou digitar o nome aqui nos comentários. Escreve Template do Antigo Testamento, da Landa Cooper.
Uma outra coisa, Bianca, hoje o PL Mulher ele é um partido bastante relevante para as mulheres de direita acabarem fazendo parte, né? Então eu queria te perguntar como que seria a ingressão das mulheres nesse partido. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar o teu comentário. Fixei aqui. Qual seria, como que as mulheres podem estar fazendo parte do partido político e qual é assim se existe algo benéfico nisso, né? Eu creio que existe, porque aí a gente vai conseguir se alimentar e beber de uma fonte correta. Mas hoje, qual seria, assim, o benefício das mulheres estarem envolvidas diretamente com o partido político? Eu acredito, eu sou professora, gente, então para mim conhecimento é sempre importante. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Inclusive, o partido PL, eu acredito que todos os partidos façam isso. Eu sou filiada ao PL. Eles têm muito material gratuito para você aprender sobre política. Tem a história da política. Corre o risco de você ver uma coisinha de esquerda lá? Corre. Mas é válido, é válido. A importância de você se filiar ao partido é você manifestar seu apoio e a sua identificação com os ideais daquele partido. Eu não vou dizer assim, se seja afiliado ao PL, exatamente, mas deixa eu me explicar. O PL, assim como os outros partidos do Brasil, não são partidos 100% conservadores, até porque nós vivemos numa democracia. Então lá você vai encontrar pessoas da direita e pessoas da esquerda também. O PL hoje é a casa alugada dos conservadores. Então, Nicolas Ferreira, Ana Campanholo, temos o Jordi, temos Gustavo Gaia. Os grandes nomes da direita geralmente estão filiados ao PL. Porque Bolsonaro ele tentou criar um partido e não, o TSE não permitiu essa criação. Então, o que é que eu sugiro que você faça? Vá no partido com qual você acha que, no qual você acha que deve se filiar e olhe o plano de governo do partido. Qual é a história daquele partido? Quais são os valores que ele defende? Por exemplo, eu acho que eu tenho esse vídeo ainda no canal da Reforma, não lembro, que eu estava fazendo análise dos planos de governo presidenciáveis do ano da última eleição presidenciável. Daí tinha lá, nós pretendemos acabar com a fome. Aí você vai ver como, através da reforma agrária, incentivando o MST, por exemplo. Não está escrito assim, certo? Mas esse aí era do PCdoB, ou era do PSOL. É porque eles são muito parecidos. Então, se você vê que o meio pelo qual eles pretendem dar terra às pessoas é tomando a terra de uma outra pessoa, isso é antibíblico, certo? Então, temos democracia cristã, mas tem um detalhe também. Você quer se filiar ao PL, você vai no site oficial do PL e você consegue fazer a filiação. Todos os partidos, eu acredito que funcionem dessa maneira. Se você quiser sair candidato, você tem que fazer isso até o dia 4 de abril. Até o dia 4 de abril. Porque a janela partidária está fechando agora, dia 5 de abril. Então, você, na verdade, tem até o dia 5, mas eu estou falando até o dia 4 para você fazer antes. Se der algum problema, você consegue resolver logo. O PL, em alguns lugares, ele tem uma liderança, que são as lideranças estaduais. A liderança federal é de... Meu Deus, fugiu o nome do homem agora. Valdemar Costa Sim. Neto. E o presidente de honra é Bolsonaro. Eles são líderes federais, certo? Nível Brasil. Só que tem os líderes que são estaduais e tem os líderes que são municipais. Em alguns estados, a liderança é de esquerda. Porque lembra que eu falo política, gente, é um negócio assim de deixar a pessoa louca. A representante Senhor, acho que a representante oficial do PL Mulher aqui em Santa Catarina é a Ana. E graças a Deus hoje eu estou morando num estado que ele é bastante conservador. Então, assim, o pessoal fala muito mal de Santa Catarina devido ser um estado, né, que nunca elegeu um partido de esquerda, né? graças Mas, assim, a Deus. eu dou graças a Deus porque o Rio Grande do Sul hoje é um estado que está praticamente tomado pela esquerda. E se você vê os índices de periculosidade daquele estado, assim, tá terríveis. Mas sobre o que tu falou ali, eu queria só voltar aqui rapidinho, Bianca. Tu falou sobre ser professor. Meu esposo, ele é professor de ensino religioso. Ele trabalhou 2022, 2023 e esse ano também ele trabalharia em Itajaí como professor de ensino religioso. Itajaí é uma cidade a 15 quilômetros daqui. Minha amiga, eu fiquei assim chocada quando ele foi convocado para levar a documentação esse ano. Esse ano ele não foi
aceito, ele chegou a ficar entre os 10 colocados e levou a documentação no primeiro dia que foi solicitado, mas devido à formação que ele fez, a especialização que ele fez ter sido em filosofia e não em ensino religioso, nesse ano ele não pôde atuar como professor habilitado. Mas eu fiquei observando o nível dos professores que são aprovados em ensino religioso. Professores de religiões afro, professores ateus, professores não cristãos. Gente, qual é o interesse de eu não ser cristã e querer estudar para dar aula no ensino religioso? Se a gente pensar bem, a gente consegue discernir. Porque meu esposo foi professor por 2 anos em Itajaí, e ele podia falar sobre tudo, menos sobre religião, sobre cristianismo, sabe? Então, assim, ele falava sobre empatia, ele falava sobre tratar bem as pessoas, mas ele não podia falar sobre o cristianismo, não podia. As pessoas pensam assim, professor de ensino religioso faz uma oração. Eu falei, não pode. Então, assim, Pode não. hoje. Aí eu cheguei para perguntar para uma feminista que passou nesse concurso, e no dia, quando eles convocaram, eles convocam uma lista maior, porque caso alguém não se apresente, aquela pessoa posterior, né, que está ali, enfim, vem e pega a vaga. E eu falei, por que você... qual que é a tua religião? Eu sou católica. Você é frequentante? Você frequenta? Você é praticante? Não. E por que você fez algo assim para ensino religioso? Porque não tinha nada melhor e o salário é bom. É a mesma escolha que eu falei do porquê que as pessoas escolhem fazer licenciatura. Porque é o que tem, é o concurso mais fácil, é o concurso hipoteticamente mais tranquilo, porque ser professor não é tranquilo, minha gente. Aí Santa Catarina talvez seja, mas não é tranquilo, não tem tranquilidade nenhuma para professor, não tem. Sobre essa questão do ensino religioso, é intencional e é bom para a agenda ideológica, porque a escola, gente, o objetivo da escola é um objetivo ideológico. Então, me diga, uma pessoa que seu marido teve princípios, ele se limitou a ensinar sobre religiões de forma imparcial. Porque, do contrário, seria doutrinação, né? Doutrinação eclesiástica. Uma pessoa, por exemplo, vou mudar a disciplina de religião para política. Uma pessoa de esquerda vai dar uma aula sobre política. Naturalmente, ela vai falar o quê na política? Que Bolsonaro é genocida e que Lula é uma vítima. Como teve em Santa Catarina aí uma professora que fez essa besteira, foi professora ou foi professor, e uma deputada federal, teve esses dias aí a Comissão de Educação, Nicolás promoveu uma nota de repúdio, uma moção de repúdio, não deu certo, mas enfim. E ela falou que o professor tem que ter liberdade para ensinar que Bolsonaro é genocida. Quando você pega um conteúdo com a sua opinião, isso é doutrinação. Quando você fala assim, olha, política, gente, existe direita e esquerda, e a direita se comporta dessa forma, a esquerda se comporta dessa forma. Isso é política. Agora, quando você diz assim, olha, a esquerda é do Satanás e a direita é do Senhor, isso na sala de aula, no meu Instagram eu falo isso mesmo, esquerda é do Satanás e quem não gostou chore, viu? Mas na sala de aula eu não posso falar isso. Como é que você dá uma aula de religião na sala de aula? A religião... Pronto, quem é comunista vai dizer o que sobre religião? A mesma coisa que Marx diz, que a religião é o ópio do povo. Ou seja, a religião é uma ferramenta, um mecanismo de defesa dessa galera manipuladora. Não sei. Isso que eles vão ensinar. Eles deveriam ensinar o quê? A religião é um conjunto de crenças de um povo. A religião, o candomblé se comporta dessa forma, o cristianismo tem essa prática, o islamismo tem essa prática. Isso é ensinar de forma imparcial. Você vai trazer fatos, sem a sua opinião. Óbvio, você, por ser evangélico, vai falar com mais carinho sobre o cristianismo porque você vive. E você não vai ter tanto embasamento para falar sobre, sei lá, o candomblé, porque você não conhece de viver. Quando você dá uma aula daquilo que você viveu, a sua aula tem um outro... Né? Você fala como quem tem autoridade. Por que Jesus falava como quem tinha autoridade? Porque ele era o verbo vivo, ele era a encarnação da palavra de Deus. Ele era a palavra. Então, é a mesma coisa. Quando a pessoa é do candomblé, ela vai ensinar sobre o cristianismo. Ela tende a ensinar sobre o cristianismo de forma superficial e sobre o candomblé de forma bem viva, bem empolgada. Por quê? Porque ela viveu. Então, uma pessoa que é agnóstica, que é ateu, ela tem competência para dar aula? Ela tem. Agora, a visão dela, a cosmovisão, é a ótica pela qual nós enxergamos o mundo. Então, a cosmovisão dessa pessoa vai dizer qual é o tom da aula.
Se ela for comunista, ela vai dizer que a religião é o ópio do povo. Simples assim. E aí ela vai acabar com toda e qualquer pessoa que acredite em alguma coisa. Ela vai ridicularizar o aluno. Na primeira aula que eu tive, a aula era de alguma coisa voltada à comunicação no primeiro semestre. A professora perguntou assim: quem é cristão aqui? Aí o menino levantou a mão e eu não levantei, porque eu não chego me declarando, né? Eu vou na pegada bisteira, não declaro minha parentela logo, não. Eu fico quieta. Aí ela começou a perseguir o menino, eu que ela tá querendo. E eu tava muito sem querer agonia, porque assim, eu sou polêmica, né? Meus posicionamentos são bem polêmicos. E eu tava brincando, até falando com o seguidor hoje, porque eu não procuro essas coisas. Pelo contrário, eu entro mudo e saio calado dos ambientes. Só que Deus, ele joga um holofote no meu rosto que cria uma situação do nada, mulher. E eu acabo tendo que me posicionar, porque eu sou assim, eu evito. Mas se surgir, eu não corro, eu fico. E eu sustento até acabar com tudo, minha irmã. Eu acabo com tudo. Tá Então, certo. tem muito essa pegada. E eu lembro que a Ana, ela sofreu muito, né? No ambiente de Calada também. faculdade. No ambiente de faculdade, gente, porque o fato dela ser uma pessoa conservadora e cristã fazia com que os alunos, os professores fizessem, promovessem muita perseguição contra ela. Ela teve que ir até a instância, né, a última instância em Brasília, arcando com todos os recursos, né, para poder defender aquilo que ela acreditava. Enfim, aconteceram ali vários conflitos. Mas o triste é que essa conta, as feministas jogam na nossa responsabilidade. Nós que somos intolerantes, nós que somos ruins, porque a gente não aceita eles como eles são, porque isso, porque aquilo, enfim. Mas eu queria, para a gente finalizar, Bianca, que você falasse um pouco quais são os nossos direitos na luta contra o feminismo, o que é que nós, como mulheres, podemos ou não podemos, uma coisa que eu sei que a gente não pode ser desinformada, né? Mas assim, o que é que a gente pode nesse tempo, que a gente está encerrando o mês da mulher, o dia da mulher passou. E a Pois é, gente viu, né, que o Dia da Mulher foi criado em cima de uma mentira, e o meu público, também. assim, a maioria é feminino, né? Então, assim, eu gostaria muito, assim, de ouvir um pouquinho do que você tem a dizer acerca dos nossos direitos, como que a gente pode se posicionar, o que que a gente deve fazer, principalmente para essa nova geração, essa geração nova de filhos, sobrinhos, netos que está chegando aí. Então, minha irmã, primeiro, tem uma frase que eu quero que, em nome de Jesus, você que é mulher que está assistindo essa live, seja gravado, seja agora, risque da sua vida. Lugar de mulher onde ela quiser. Não. Deus te criou para a glória de Deus, então o lugar da mulher é aonde? Onde Deus quer que você esteja. De preferência como auxiliadora. Deus não criou a mulher para ser chefe do lar. Se você tem um homem que você está conversando, está orando, está flertando, porque tem seguidor que não é cristão, né? Você está flertando. Você percebeu que o homem ele não tem características de provedor? Corra. Porque Deus criou o homem para ser provedor. Ah, Deus criou o homem para ir para a guerra, minha filha. Eu que tenho que ficar em casa. Eu quero fazer bolo o dia todo, assistir sessão da tarde. Mentira, não é assistir sessão da tarde. Mas eu quero ser do lar. E eu quero que o homem tenha características de homem provedor. Então, quais são os direitos da mulher? Busque direitos, porque ficaria muito amplo. Qual é a meta? Procure a primeira menção. Deus criou o homem, mandou o homem dar nome aos animais, cultivar a terra, não foi assim? E a mulher veio como ajudadora. Então, qual é a missão do homem? Descubra qual é a missão do homem e se torne submissa à missão do homem. Esses são os nossos direitos. Submissão ao marido. Mas, Bianca, eu estou vivendo num relacionamento abusivo e eu não tenho como ser submissa a esse homem. Aí você vai buscar aconselhamento pastoral para você conseguir resolver isso. Para você que é solteira, não se desespere em arrumar um relacionamento, porque isso vai te complicar. Então, os nossos direitos são esses. Deixa eu ver. Opine sobre a criação dos seus filhos, acompanhe seus filhos na escola. Parece que eu estou falando assim, nossa, Ruth perguntou para ela sobre direitos, ela está falando para eu ficar dentro de casa, igual uma boba. Isso, minha irmã, é exatamente isso que eu quero para você, porque isso não é ser boba, isso É é ser justamente. bíblica, É verdade. certo? É por isso que o povo fica chateado quando eu falo sobre a questão da postura da pastora, né? A mulher que pastoreia a igreja, ela tá. Porque a pessoa diz, mas pastor não é cargo de autoridade, é de serviço. É assim, é cargo de autoridade, de liderança que Deus instituiu sobre a igreja. O pastor, a gente sabe que a última palavra é do Senhor, mas tem coisas que a gente sabe que é resolvida pelo pastor, que é o anjo da igreja, enfim. Então, assim, se as mulheres. O marido manda em casa e eu mando na igreja, é algo assim meio que pra mim não dá pra entender bem, né? É A mulher, ela pode. disfuncional.
A mulher pode pregar, a mulher pode ser uma missionária, a mulher pode fazer a obra do Senhor em vários lugares. Gente, mas não busca para você uma área que Deus não te chamou para exercer. Aí tem gente que fala, e as mães solos e as viúvas, muito menos não podem pastorear. As mães solos têm que cuidar da família, elas vão trabalhar fora, vão trabalhar em casa, vão dar conta dos filhos, e as viúvas, elas vão cuidar das coisas de Deus de uma forma diferente, mas não com autoridade pastoral. Exatamente. E tem um detalhe também. Esse livro que eu indiquei, que Ruth fixou aí, ó, ele traz a visão política detalhada, política segundo a Bíblia, gente, esse livro aí. Ele fala sobre a economia, ele fala sobre família, fala sobre educação, artes, fala sobre tudo, absolutamente tudo. O que é que ele diz, por exemplo, sobre o assistencialismo? O povo judeu era o povo responsável por ter a prosperidade para arcar com as viúvas. As viúvas só eram mantidas pela igreja quando a família era pobre ou a mulher perdia pai, marido, perdia todo o provedor que era o homem. Inclusive o capítulo 2 do livro de Ana Campanholo, que é o Feminismo, Perversão e Subversão, fala sobre o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Por que que o dinheiro ficava com o homem? Por que que as mulheres não herdavam o dinheiro? Porque o papel de provedor era do homem, então cabia o homem fazer a administração desse dinheiro. Então, quando você vê a Bíblia fala sobre você ter recursos para que você possa manter a você e a sua família. Beleza, você casou, né? E aí saiu de casa. A Bíblia diz para você honrar seu pai e sua mãe. Você não vai deixar seu pai depender, nem sua mãe dependendo do Bolsa Família. O assistencialismo bíblico é você ter provisão, ter renda suficiente. Lembra que eu falei sobre o desequilíbrio entre a teologia da prosperidade e a teologia da miséria? Que a teologia comunista é a teologia da miséria no sentido literal da palavra, porque em alguns lugares pode ser palavrão. Aqui, na Bahia, é palavrão essa palavra. Mas estou falando no sentido... tem que falar, né? No sentido literal da palavra. Então, assim, é pobreza. Você precisa ter renda para suprir a sua família, para sustentar os seus e ajudá-lo. Gente, esse livro fala até sobre empréstimo. Empréstimo, o judeu tomava empréstimo porque ele tinha uma finalidade para o dinheiro. Nós romantizamos ter o nome negativado, o nome sujo. Nós romantizamos, ai, deixa lá os boletos que lutem. Não, você tem que ter controle financeiro. Você não pode agir de forma impulsiva. A galera está reclamando hoje sobre a PL que quer obrigar o motorista de aplicativo a ser CLT, né? Aí fala assim, mas e se eu depender do INSS? Você só está preso a essa ideia, esse fetiche do INSS, porque você não tem organização financeira. Porque se você pegasse aqueles 8% e investisse, quando você ficasse desempregado, você ia ter acesso. E outra, quantas pessoas precisaram do INSS, morreram esperando essa perícia, ela nunca chegou. Então, o governo roubou esse dinheiro de você, entende? Então, você precisa compreender, leiam esse livro, de todos os livros que eu indiquei, foque nesse template do Antigo Testamento, porque ele responde tudo. Ele é um livro muito completo. Ele fala sobre governo na Bíblia. Só para vocês terem noção, a primeira eleição, gente, foi na época de Moisés. Eu dei uma aula sobre isso quando eu fiz o seminário teológico, que eu fiz o curso de mestre, né? Do seminário teológico Carisma, que é da Lagoinha. Daí eu dei aula sobre política de acordo com a Bíblia, né? Que eu não sou boba, eu estava estudando sobre política. E aí, esse livro fala que Moisés, quando o sogro de Moisés o aconselhou, ele precisou estabelecer líderes. Ali já foi uma eleição, porque Moisés falou assim, decidam quem de vocês vai liderar, e essa pessoa que vai se reportar a mim. Então, Moisés ficou ali representado pela figura presidenciável, os outros como governadores, prefeitos, vereadores. Se você olhar, tá tudo bem bonitinho, organizadinho. E esse livro detalha isso muito bem. Então, política, para encerrar aqui, a política é bíblica, a Bíblia é um livro extremamente político. José foi político, Moisés foi político. A primeira menção política foi de Moisés, que foi quando surgiu a primeira necessidade de um governo organizado. Foi lá as lideranças que Moisés precisou estabelecer no deserto, ainda no deserto. Deixa eu ver, o livro de Esté é um livro político. Quem mais, gente? Tem tanto... Política tá na Bíblia inteira, gente. De Daniel. capa a capa. Daniel. Gente, Neemias foi o político mais perfeito que já pisou nessa terra. O homem foi fora da curva, com propósito. Esdras também. Enfim, gente, a Bíblia é um livro político. Você precisa se engajar na política. Quem? Neemias, José de Arimateia, Daniel. João Batista foi um morto político. Ele foi decapitado porque ele fez uma denúncia política. A igreja, ela é a consciência profética da política. Verdade. Então, nós não podemos nos omitir. Não existem cadeiras vazias.
se você não ocupar essa vaga, se você tá vendo essa live aqui, seja lá que dia for, antes, durante ou depois, queimou no seu coração que você deve se envolver com política, ore ao Senhor e bote seu nome na chapa. Procura um partido aí correndo, imediatamente, nem que seja o PL, não vai pro PSOL, PT, PCdoB não, que aí já é voz de Satanás, hein? Aí já Não é brinca, não armadilha. viaja não. Mas vai, gente, se mete na política, porque nós precisamos, não precisamos resolver na oração para pedir a Deus para que mude o coração do governo para não apoiar uma PL do aborto, se nós já estivermos lá. Verdade. Nós só precisamos interceder da forma que a gente intercede, porque a gente não está nesse lugar. Bianca, entende? Desculpa, mulher. O Instagram derruba minha live com 59 minutos. Não tem problema. Não tem problema. Obrigada por não tudo. Tem problema. Eu amo você. Eu que agradeço. Maio, nós vamos estar juntos. Eu vou levar um livro para ti. Eu quero ganhar um livro também de volta. Tá Meu certo. menino ali Me fez lembra. um barulho, só a graça do Senhor naquela vida. Mas olha, obrigada, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço. Vamos fazer uma outra em breve, se Deus quiser. Vou estar orando por você. Gente, ora pela Bianca, porque é necessário que uma pessoa como ela comece ali, minha irmã, porque você pode chegar a ser, no mínimo, uma governadora do seu estado. E aí sim, você vai colocar a Bahia em ordem. Eita, glória! Um cheiro, Bianca. Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.